Na manhã de 21 de abril de 2025, segunda-feira de Páscoa, o Papa Francisco faleceu aos 88 anos em sua residência no Vaticano, após enfrentar uma pneumonia bilateral. Sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, onde, visivelmente debilitado, apenas desejou uma feliz Páscoa antes de percorrer a Praça de São Pedro no Papamóvel. Em 2013, Jorge Mário Bergoglio tornou-se o primeiro Papa latino-americano, jesuíta e não europeu em mais de 1500 anos. Ele escolheu o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, refletindo seu compromisso com os pobres e seu enfoque pastoral reformista. Na psicologia junguiana, o arquétipo do pai representa autoridade, proteção e orientação. O Papa encarna esse arquétipo, sendo uma figura que guia espiritualmente os fiéis, oferecendo estabilidade e direção em tempos de incerteza. Sua presença simboliza a conexão entre o divino e o humano, atuando como um mediador entre o céu e a terra. A cruz, central no cristianismo, é um símbolo de sacrifício, redenção e amor incondicional. O Papa Francisco, ao enfatizar a importância da cruz, convida os fiéis a refletirem sobre o sofrimento humano e a busca por significado em meio às adversidades. A cruz torna-se assim um espelho da condição humana e um caminho para a transcendência. Durante seu papado, Francisco buscou reformar a Igreja, enfrentando críticas e resistências. Ele promoveu a transparência financeira, combateu abusos e defendeu causas sociais, como o cuidado com o meio ambiente e a inclusão dos marginalizados. Sua abordagem pastoral enfatizava a misericórdia sobre a doutrina, o que gerou tanto admiração quanto controvérsia. Francisco nos ensinou que a verdadeira fé não está nas estruturas, mas na compaixão, na humildade e na coragem de enfrentar as sombras da alma. Sua vida foi um convite à transformação interior, à construção de pontes e à busca incessante pela justiça e pela paz. Ele caminhava devagar. Os passos, que outrora foram firmes, tornaram-se silenciosos. Não por fraqueza, mas por reverência. Porque aquele que carrega o mundo nos ombros não anda com pressa. A história sussurra quando ele passa. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio é carregado de significado. Não é apenas um homem, é o símbolo de uma era, um arquétipo vivo. E agora, ele se foi. Mas para entender sua partida, é preciso compreender o que ele foi. Não como Jorge, não como Francisco, mas como aquele que encarnou o que há de mais elevado e mais frágil na alma humana. A figura do Papa ultrapassa o tempo. Ele não é apenas o sucessor de Pedro. Ele é o guardião do invisível, o eco de uma promessa feita à beira do abismo humano. Um homem que veste branco não para mostrar pureza, mas para lembrar que carrega o peso das sombras de todos. A psicologia profunda reconhece no Papa a materialização do arquétipo do velho sábio e do pai. Ele não é o pai biológico, mas o pai do espírito, o que ouve, acolhe, repreende e perdoa, o que vigia a fronteira entre o caos e a ordem, o que dá limites e sentido, mesmo quando não compreendido. O Papa é, em essência, a figura paterna interior, projetada em um corpo frágil. Um ser humano que, ao aceitar a tiara invisível do mundo, se desfaz de si mesmo para servir à totalidade. Carl Jung compreendia que toda função arquetípica exige sacrifício. E não há função mais carregada de simbolismo coletivo do que a do pontífice. Ele é o ponto de encontro entre os opostos, o divino e o terreno, a tradição e a revolução, a glória e a humilhação. Ele é, por excelência, o símbolo do self projetado, aquilo que em nós ainda é ideal, mas que já clama por realização. Francisco não foi perfeito, e isso o tornou ainda mais humano, mais acessível, mais real. Ele não se sentou em tronos de ouro, mas caminhou por vilas esquecidas, beijou os doentes, abraçou os marginalizados.
Ele entendeu que a maior autoridade é a que se deita no chão para levantar os outros. Foi o Papa que enfrentou o próprio Vaticano, que não teve medo de desagradar os príncipes da Igreja, se isso significasse agradar o espírito do Evangelho. Mas, além da política, além das reformas e polêmicas, havia uma presença, uma vibração, algo quase arcaico, como se ele despertasse em nós a lembrança de algo que sempre esteve ali, um lugar interno onde a compaixão e a responsabilidade se encontram. Esse homem simples, de olhar melancólico e mãos trêmulas, carregava em si o destino de bilhões. Dormia sob o peso das guerras, dos abusos, dos pecados da humanidade. Não há sono profundo quando se carrega a dor coletiva. Muitas vezes foi criticado, julgado, mal interpretado, como todo símbolo que ousa ser humano. Mas ele seguia, com a teimosia dos santos e a resignação dos que sabem que o tempo não obedece aos gritos, mas aos gestos. Ao escolher o nome Francisco, ele não apenas homenageou um santo, ele se comprometeu com um chamado radical, o desapego, a humildade, a fraternidade universal. São Francisco de Assis foi o louco de Deus. E talvez Jorge Bergoglio tenha sido também. Um louco que acreditava que a ternura é mais forte do que o aço, que a misericórdia desarma o ódio, que a igreja pode ser pobre, mas rica em espírito. Mas o que acontece quando o símbolo morre? Na superfície perdemos um homem, no inconsciente coletivo perdemos um espelho, porque o Papa não é só um líder religioso, ele é um container simbólico. Nele depositamos nossa esperança de redenção, nossa necessidade de direção, nossa ânsia por sentido. Sua morte não é apenas um evento, é uma ruptura no campo arquetípico, uma espécie de orfandade espiritual. Francisco nos lembrava que o mundo pode ser vasto, mas o coração humano é maior, que a doutrina é importante, mas o amor é inegociável, que a santidade não está na distância dos outros, mas na proximidade com suas feridas. Agora, enquanto os sinos dobram em Roma e as velas ardem em catedrais e casebres, uma pergunta ecoa: o que fazemos com esse vazio? Não se trata apenas de eleger um novo Papa, trata-se de compreender que a morte de um símbolo é um chamado à individuação. Jung dizia que o self exige nossa totalidade. Talvez agora seja a hora de cada um carregar um pouco desse manto, de ser um pouco mais Francisco em nossas escolhas, em nossa compaixão, em nossa coragem de dizer a verdade mesmo quando ela fere. A morte, na linguagem simbólica, não é o fim, é transformação, é portal. Quando um Papa morre, não é apenas o Vaticano que muda, o mundo se realinha. O inconsciente coletivo reorganiza suas imagens. E cabe a nós escutar o que essa morte quer nos dizer. Porque a vida de Francisco foi uma pergunta constante. Onde está sua fé? Está na pedra fria dos altares ou na pele quente dos pobres? Está nos dogmas ou na capacidade de amar além deles? Está na obediência cega ou na escuta silenciosa da própria consciência? Ele não deu respostas fáceis, mas com seu silêncio, seus gestos e sua presença apontava para dentro. Hoje, a Basílica de São Pedro está mais silenciosa, mas dentro de milhões, uma chama foi reacendida. Porque o que é verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. O símbolo volta à fonte e o Espírito segue iluminando. Adeus, Francisco, mas na verdade, não é um adeus. É um continue em nós. E enquanto houver alguém que escolha a ternura no lugar da raiva, que prefira abraçar antes de condenar, que creia que o amor ainda é possível mesmo no meio da guerra, Francisco ainda estará vivo, no coração da humanidade, no sussurro dos humildes, na coragem dos que servem. Porque símbolos verdadeiros não morrem, eles renascem dentro de nós.